Tem algum momento na vida que alguém nos provoca uma raiva muito grande. Quando você tem um sentimento de raiva, aquele que esquenta o corpo, que você fica muito chateada, você tem uma descarga de substâncias que o cérebro libera em reação a isso, que atinge todo o corpo. Mas não atinge porque a pessoa acha que é só o cérebro. Ela libera noradrenalina e libera adrenalina muito, mas todas as células do seu corpo têm receptor para essas substâncias. Então, quando você sente raiva, literalmente seu cabelo sente raiva, o seu coração sente raiva, o seu músculo sente raiva, né? E mais, uma das células que tem mais receptores para os hormônios do estresse é a imunidade. Então, raiva acumulada vai baixar a sua imunidade, vai te abrir para doenças. Então, assim, não tem como separar. Os antigos falavam assim, pelo menos a minha avó, né? Quando a mulher tem câncer, isso é mágoa, é tristeza. Então, tem a ver com essa... Tem um fundamento. É claro que a gente sabe que o câncer é uma doença mais complexa porque tem fatores genéticos, tem variações genéticas, mas não há dúvida de que um equilíbrio emocional, sensações boas, sentimentos bons vão favorecer que se aquela pessoa tiver câncer, ela possa se recuperar mais facilmente. Isso não há dúvida, né? Dizer que a mágoa causa câncer, eu acho que é um pouco de exagero, porque tem muitos fatores. A alimentação que a gente tem, a radiação que a gente tem, mas que o equilíbrio emocional sempre vai favorecer a saúde física, não tem a dúvida. Doutora, uma pessoa com muita depressão, ela consegue dar conta do trabalho? Dependendo do... Não? Não. Depressão, uma coisa é tristeza. A tristeza, ela é diferente da depressão, porque a tristeza é assim... eu descobri que uma amiga, sei lá, falou mal de mim, não esperava. Eu fico triste. A depressão, a tristeza, ela tem um motivo. Você sabe porque está triste. A depressão já é um estado que já mudou a bioquímica do organismo, mudou a bioquímica do cérebro. É aquela coisa que você já tem uma tristeza tão profunda que nada mais tem graça. É verdade, eu senti Tudo que isso. você fazia, por exemplo, eu gostava de levantar e malhar e brincar com um, implicar com o outro. Não tem graça, nada tem graça. Você, mas então vamos E só viajar. com medicamento que você consegue um resultado para equilibrar? Dependendo do grau da depressão, sim. Se você pega uma depressão leve, talvez uma boa psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, que é mais objetiva, possa, porque aí, por exemplo, fazer exercício físico melhora a depressão? Melhora, mas se ela é do grau médio, moderado ou grave, não dá mais. Não dá, você não consegue nem na academia. Exatamente. Então, assim, tudo é a variação. Tudo no adoecimento mental tem uma coisa que eu chamo de espectro. Tem sempre o leve, moderado e o grave. A gente tem que batalhar para que as pessoas, primeiro, entendam o que é, como elas funcionam, e tentar pegar a coisa ou antes ou na fase leve. Porque aí pode ser que não precise remédio. Mas se precisar, não tenhamos preconceitos. E se não se adaptar aos remédios, você tem hoje técnicas, né? Você tem o neurofeedback, você tem o para atenção, concentração, que é do livro aqui do nosso amigo Alex, você tem a estimulação magnética transcraniana. E isso agora começa a ser visto. Então, antes eu era pessoa, tipo assim, lá vem a Bia falar, dar desculpa pro povo. Hoje, para você ver que o universo é muito maravilhoso, né? Eu tô viva para ver isso. E tô viva numa fase bacana. A NR1, que é a lei, né, que é a regulamentação, que agora obriga as empresas proverem saúde mental, dar informação para que as pessoas possam ter a possibilidade de não adoecer, ou se adoecer, rapidamente procurar ajuda. Então, entrou em vigor a NR1, a norma regulamentadora, em maio. Aí o que aconteceu? As empresas falaram, não, mas a gente não está pronto, a gente não sabe como a gente vai prover esse conhecimento. Eu até entendo, porque agora tem que se dar conhecimento e orientação correta. Mas a partir de maio do ano que vem vai ser obrigatório. E se não fizer, tem multas e multas pesadas.
Então, isso aumenta a nossa responsabilidade de criar sistemas informativos dentro das empresas para que as pessoas possam, de fato, saber quem são. Nossa, vai melhorar por exemplo, tudo. Quantos anos você passou a sua vida? Ninguém falou, você não é burra, 50 minha querida. anos, Você tem um funcionamento cerebral que, se ajustar, vai funcionar e funciona bem. Sim. Né? Eu me lembro, você se lembra quando a Veja era a Veja, a revista Veja, que você fazia uma páginas amarelas da Veja era. Ia o Jô Soares. Nossa. E fazer páginas amarelas da Veja, a gente podia morrer depois. Né? Eu brinco que a gente podia morrer. Tive o privilégio de fazer o Jô algumas vezes e um dia me chamaram para fazer a Páginas Amarelas da Veja, que foi depois que eu lancei o Mentes Inquietas. Aí que eu trouxe o TDAH, E aí eu me lembro que o título da Páginas Amarelas era assim, eu me achava burra. Sim. E aí minha mãe, nossa, mas que gente indelicada. Eu falei, não, mãe, mas foi isso que eu falei mesmo, porque eu me achava burra. Sim. Eu descobri que eu não sou, mas eu me achava. Até eu poder entender que o meu cérebro era como uma Ferrari e aprender a dirigir essa Ferrari... Levou tempo, mas também quando levou, eu tô aqui até hoje tirando... Parou, graças a Deus, meu Deus! Eu não acelerei, eu botei o carro na pista, porque toda hora ele derrapava. Ele para, capota. Exatamente. Aí as pessoas não entendem que é aquele momento, né, de você estar numa reunião. Eu lembro, doutora, que dentro da política, eu sofri muito por causa do déficit de atenção, porque às vezes numa ideia maravilhosa que eu tinha e me dava um branco, eu não conseguia voltar de jeito nenhum, porque na hora do discurso passou uma pessoa e pareciam que eles sabiam que isso acontecia e alguns passavam mesmo. De propósito. De propósito. No sentido de desviar a sua atenção. Para me desconcertar ali, né? Aquela coisa parece, para mim é maldade com imaturidade, né? Eu acho que sim, eu vejo isso acontecer. Infelizmente, a gente está numa crise mundial, que eu brinco assim, as pessoas falam, não, é o apocalipse. Não é bem apocalipse, o apocalipse não virá, já está. Sim. Apocalipse é uma palavra grega que vem, apo é fuga, e e calipso é desvendar, calipso. Então, a gente está numa fase de desvendar as verdades estão aparecendo. Então, você está falando de política. Foi feita uma pesquisa mundial, no mundo ocidental. 62% a 65% da população mundial tem certeza que os políticos do mundo inteiro são mal intencionados. Isso é uma crise de esperança, de confiança, que nunca foi vivida. Sabe aquele momento em que a gente sabe que precisa tomar uma decisão, mas fica adiando? Pois é. Eu vim lembrar que estamos nos últimos dias da Black Friday. E quando eu digo últimos dias, é porque realmente está acabando. Esse pacote com os 6 cursos completos sobre saúde mental, com o preço especial para esse período, vai sair do ar em breve. E as vagas na comunidade HB, que já são naturalmente limitadas, estão se esgotando mais rápido do que eu esperava. Então, se você estava esperando um sinal, esse é o sinal. Clique aqui do lado que eu te espero lá dentro.